Funciona, funciona, meu irmão. Depois eu falo sobre isso aí. Mas a questão é a seguinte, você tem essa relação histórica, por exemplo, do cemitério. Se você não fosse católico, você não podia, por exemplo, batizar seus filhos. Você não podia enterrar os mortos. Entendeu? E aí, quando chega as religiões evangélicas, permitiram essas coisas. Então, havia uma gratidão, existia uma relação histórica. Aí, depois, a gente pode discutir detalhes dela. Se ela foi benéfica, se ela não foi. Isso, na verdade, se você pega a própria história disso, digitar no iCalvinos aí, né, Silas? Você vai achar 100 anos de debate sobre o tema, só dentro da IPB, por exemplo. Então, é um tema controverso, mas que hoje a IPB tem uma posição sobre o tema, tá certo? Muito bem. Mas não tem como esse tema não ser tratado nas igrejas históricas. Isso nas igrejas históricas é muito forte. Os próprios missionários que vinham, alguns eram filiados à maçonaria, outros não. Outros eram anti-maçons, deu para entender? E aí você tem esse cenário, isso vem lá dos Estados Unidos, esse debate. Aí existe uma ideia de incompatibilidade entre a fé cristã e as posições da maçonaria. Não existe uma crítica da IPB, por exemplo, à maçonaria no sentido de caráter, seriedade da instituição, nada disso. O que existe é uma ideia de incompatibilidade, que são coisas incompatíveis e aí houve pensamentos diferentes, visões diferentes, então caminhou-se para caminhos diferentes. Só que só para você entender, né? Quase 100 anos depois dessa mesma compreensão que a IPI teve lá. Então esse debate foi longo, é um processo histórico longo, né? Oficialmente, nas suas posições, não, nem exercer liderança na igreja. Entendeu? O Silas, como professor de Constituição, depois pode levantar para nós qual é a posição exata atual. Acho que você consegue levantar, né? Levanta para nós na jurisprudência aí. Pronto. Ok. É assim, esse é um debate que vem há 100 anos. Esse é um debate que vem há 100 anos. Não vai resolver em um dia, né? Sempre. Isso. Foi. Simonton foi impressionante. E Simonton, num período curto de tempo, ele fez uma contribuição muito grande, né? De fundador mesmo de muitos movimentos. Então ele foi uma pessoa extraordinária, fora da curva, usada por Deus. Que coisa fantástica, né? E ele tem um diário, viu, que pode ser consultado. Diário de Simonton, muito interessante, muitos aspectos biográficos. Ok, gente, então voltando aqui agora, eu vi que já despertou curiosidade, só a moldura, né? Só a moldura já deu vontade de conversar, né? Então vamos começar ali da contribuição protestante ali no período colonial, os antecedentes do período colonial. Gente, por que a gente chama de antecedentes? Porque foram tentativas que não foram bem sucedidas de implantação do protestantismo nas Américas, tá? Então, a experiência da Baía de Guanabara é o seguinte:
a França, o mundo marítimo estava dividido em duas superpotências. Eu falei isso no último módulo, né? Estava dividido em Portugal e Espanha. Tratado de Tordesilhas, toda aquela história que nós estudamos. E aí o que acontece? Os demais países do mundo não concordaram. Então você vai ter os ingleses, você vai ter os holandeses, você vai ter os franceses lutando para ocupar territórios e colônias também, né? Eles eram chamados, os franceses, de corsários. Os ingleses eram chamados de piratas. Quando você vê o filme do pirata, era apenas a marinha inglesa, tá? Aí ele tem aquele glamour todo, né? Era a marinha inglesa que fazia missão extraoficial. Os corsários franceses, mesma coisa. Era a marinha francesa fazendo extraoficialmente invasões aí, tentativas de estabelecimento de colônia. Dentro dessas colônias vai surgir a França Antártica e a França Equinocial. São duas tentativas no Brasil de estabelecer colônia francesa. Na França Antártica, João Calvino, correspondendo, atendendo a uma carta de Villegagnon, que era francês, Calvino era francês, ele atende enviando colonos para a nova colônia que seria na Baía de Guanabara, a França Antártica. Esses franceses, eles eram protestantes, reformados, e eles eram chamados de huguenotes. Eles sofreram perseguição pelo rei da França. E você já ouviu falar dos Três Mosqueteiros? Três Mosqueteiros, obra de Alexandre Dumas, né? Os mosqueteiros do rei era tipo a guarda especial do rei, não é isso? E a gente acha eles heróis, bacana, legal, não é? Mas você já ouviu falar do negócio chamado Noite de São Bartolomeu? Noite de São Bartolomeu foi um massacre dos evangélicos da França. E adivinha quem matou todo mundo? Os mosqueteiros, né? A pedido do rei da França, né? Então, houve um grande massacre chamado Noite de São Bartolomeu. Muitos desses protestantes fugiram. Aí Calvino, lá em Genebra, vai acolher os refugiados. Então, sabe a história de refugiado? Tinha refugiado protestante lá em Genebra. Calvino é quem fazia o Fundo Francês de Ação Social para receber os refugiados. Quando Villegagnon manda a carta, ele tem a autorização do rei da França para abrir uma colônia. Nessa colônia daria liberdade religiosa. É tipo a nova Inglaterra americana. Ou seja, não na França, mas na colônia francesa, se apoiassem na guerra e lutassem para estabelecer o território, teriam liberdade religiosa. Ele manda a carta para Calvino e pede para mandar os refugiados para colonizar ali. Esses refugiados vão para a França, saem de Genebra, e eles vão para o Brasil colonial, e eles vão trabalhar ali com o Villegagnon. Villegagnon, com o tempo, passa a ter problemas com eles, porque eles eram verdadeiramente crentes. E ele teve muito atrito, o bando de Villegagnon era moralmente dissoluto, né? Então começou a ter atrito entre os puritanos, os huguenotes, entendeu? E os devassos lá do Villegagnon. E aí, com o tempo, o Villegagnon muda de lado. Ele trai o movimento e ele entrega esse grupo para a Igreja Católica. E aí eles são martirizados. Então, o que vai acontecer? Um grupo não consegue fugir a tempo e eles são pegos. E aí esse grupo que é pego, é pedido para eles que eles façam uma defesa religiosa da fé deles. Eles fazem a declaração de fé da Guanabara. É a primeira confissão reformada das Américas também. Primeiro culto protestante das Américas é com eles, primeira confissão de fé é com eles também. Eles fazem a confissão de fé da Guanabara e eles são martirizados pela sua fé. Por isso, mártires da Guanabara. Tudo bem? E eles são martirizados pela Igreja Católica, os jesuítas, que era o grupo da Contra-Reforma que estava lá. E o padre José de Anchieta, fundador de uma tal São Paulo, já ouviu falar da cidade de São Paulo? Então, foi fundada por Anchieta, que era jesuíta, faz parte desse processo. Veja que esse mundo colonial é o mundo da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Protestante. A grande força da Contra-Reforma é o grupo dos jesuítas. Jesuítas é a ordem católica que responde
para combater o protestantismo, aonde quer que o protestantismo fosse chegar. Por que que nós não temos, até o Império, uma experiência forte protestante no Brasil? Porque eles fizeram um bom trabalho. Ou seja, eles conseguiram rebelar, eles conseguiram repelir, eles conseguiram perseguir, eles conseguiram fazer acordos com as lideranças brasileiras, oferecendo educação, cultura, estrutura de país, né, que é o modelo jesuíta de educação. Eles oferecem tudo isso para dizer, está vendo? Não precisa ser protestante coisa nenhuma. Tudo que você precisa nós vamos dar aqui. Está vendo? E aí eles fizeram. E mais, gente, eu não estou falando que eles eram, eu sou mal e tudo mais. Não, dentro do universo simbólico e de crença deles, eles achavam que estavam adorando a Deus, fazendo um culto espiritual. Eles tinham uma visão religiosa, mas a visão religiosa deles atrasou o protestantismo chegar na nossa terra, tá certo? É por isso que em Portugal e Espanha também não tem uma força de protestantismo forte, porque eles repeliram de Portugal e Espanha o protestantismo. Detalhe, por que que eles fizeram em Portugal e Espanha e fizeram na França isso? Porque eram as maiores potências econômicas do mundo. Então nós estamos falando, naquela época, Portugal e Espanha seriam os Estados Unidos e China de hoje. Seriam as duas maiores economias do mundo. Então, eles concentraram todos os esforços para que Portugal e Espanha não aderissem à reforma protestante.